Olá pessoal, Alex Brasil. Como vocês sabem, eu estou aqui em Floripa e nós estamos aí na véspera praticamente do nosso maior congresso conservador da região sul. Serão nos dias 13, 14 e 15, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Em breve vocês vão ouvir eu falando um pouco mais sobre isso. Está incrível, mais de 40 participantes, é gente do Brasil todo vindo para esse congresso e vocês devem pelo menos tentar fazer parte dessa história. Mas o que eu quero falar aqui com vocês nesse momento é sobre o depoimento do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, então, foi finalmente até a Polícia Federal e prestou aquele depoimento que estava sendo tão aguardado após tanto tempo. Os outros presidentes sequer precisavam fazer isso, mas o presidente Bolsonaro foi obrigado a ir presencialmente prestar esse depoimento. Eu estou aqui com o depoimento que ele fez à Polícia Federal e vou trazer para vocês aqui detalhes do que foi perguntado e do que foi dito pelo nosso presidente, tá? Então, na data de hoje, ele compareceu à delegacia da Polícia Federal e lá, então, prestou os seguintes esclarecimentos. A primeira pergunta que foi feita para ele: por quais motivos pediu ao ex-ministro Sérgio Moro para que fosse trocado o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Valeixo? O presidente responde: confirmo que em meados de 2019 solicitei ao ex-ministro Sérgio Moro a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Valeixo, em razão da falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor-geral da Polícia Federal, que não havia qualquer insatisfação ou falta de confiança no trabalho do Dr. Valeixo, apenas uma falta de interlocução. Sugeriu ao ex-ministro Sérgio Moro a nomeação do delegado Ramagem para a direção-geral. Indicou então Ramagem em razão da sua competência, da confiança que já havia construído com ele ao longo do trabalho pessoal que o Ramagem fez no período ali que o presidente era candidato ainda, e todos sabem que foi naquele período que eles realmente se conheceram. E também colocou aqui que os filhos do declarante também o conheciam e confiavam nele, então, a princípio, era uma pessoa de confiança da família. Não teve intenção alguma de alterar a direção-geral para obter informações privilegiadas, coisas que a oposição declarou na época e o próprio ministro Sérgio Moro saiu falando que ele queria informações privilegiadas. Muito menos sobre investigações sigilosas ou tentativa de interferir no trabalho da Polícia Judiciária e da Polícia Federal, para obter algum tipo de relatório de inteligência específico que não fosse o padrão que um presidente da República recebe para tomar determinadas decisões em nosso país. Ele relata aqui, e isso é uma coisa que está agora saindo para a imprensa, que o juiz Sérgio Moro aceitou a troca mediante a nomeação dele ao STF. Caso contrário, não aceitaria fazer essa troca. Foi aí que começou a gerar aquele conflito e que vocês sabem que aconteceu com a saída do juiz Sérgio Moro. Outra pergunta feita para ele: nas mensagens contidas no celular do ex-ministro Sérgio Moro, consta em 23 de 4 de 2020 uma reportagem do site Antagonista intitulada PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, encaminhada pelo presidente ao ministro, ao ex-ministro, ou seja, o Bolsonaro encaminhou uma mensagem para o Moro, seguida da seguinte informação: mais um motivo para a troca. Por que reforçou a necessidade de troca? É a pergunta que fizeram para o presidente. Ele falou: desconfiava que havia vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal para o site O Antagonista e também para a revista Cruzoé, que pertence ao site Antagonista. Então, quando perguntam para ele por que ele estava querendo trocar o principal nome da Polícia Federal, que era o diretor, principalmente depois de uma notícia como essa que tinha saído, ele reafirma: está havendo vazamento da Polícia Federal para alguns sites específicos, que é o caso do Antagonista e da revista Cruzoé. E vocês sabem aqui que o Moro, assim que saiu do ministério, um dos primeiros lugares que ele começou a trabalhar, foi contratado para ser colunista e escrever, foi justamente o site Antagonista e a revista Cruzoé. Seria mera coincidência ou o próprio Moro estava passando informações privilegiadas para esse site? Aí é a reflexão de todos. Outra pergunta:
A troca do diretor-geral da PF seria motivada também por uma eventual falta de empenho na PF para investigar a tentativa de assassinato contra o presidente durante a campanha de 2018? Pergunta para ele: você se reuniu com o delegado responsável pela investigação? A resposta do presidente foi o seguinte, que cobrou o ministro Sérgio Moro para uma investigação mais séria e objetiva sobre aquele atentado que sofreu e que nunca observou um empenho de fato do ex-ministro Sérgio Moro para apurar quem de fato teria mandado matar ele e quais seriam as pessoas por trás do Adélio Bispo. Então ele sempre percebeu por parte do ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, o ex-juiz, que não havia nenhum tipo de empenho, de vontade de fazer a apuração devida sobre essa tentativa de assassinato. E ele deixa claro aqui nas suas respostas. Outra pergunta: por quais motivos, em agosto de 2019, pediu ao ex-ministro Sérgio Moro para que fosse trocado o superintendente regional da Polícia do Rio de Janeiro? Sugeriu algum nome? Por quê? Qual o grau de amizade do presidente com o substituto? Havia intenção de obter informações sigilosas? E, enfim. Então, perguntando por que ele pediu para que o ex-ministro Sérgio Moro trocasse também o superintendente do Rio. Daí ele fala aqui, o Rio é uma situação complicada, não dá para ter superintendente lá que tenha algum contexto político ou que supostamente tenha dificuldade de ter a liberdade de fazer o seu real trabalho da Polícia Federal. Então, a indicação dele era que houvesse uma troca, porque ele entendia que a pessoa que estava naquele momento à frente da superintendência lá poderia ter certa dificuldade em realizar um trabalho que deveria ser o trabalho da Polícia Federal e não um trabalho que muitas vezes poderia estar sendo prejudicado por contextos políticos na região. E ele indica uma pessoa que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro não aceitou. Enfim, ficou aquele embate lá e não foi feita a troca. Outra pergunta: conhecia o delegado da Polícia Federal Carlos Henrique de Souza, que sucedeu o Ricardo Saad como superintendente do Rio, isso depois da troca que foi acontecer, né? Ele falou aqui que respondeu que conheceu o delegado em uma reunião ocorrida no gabinete da presidência quando foi indicado para assumir a superintendência do Rio. Ou seja, até então ele não conhecia esse delegado. E essa reunião acabou sendo uma reunião para conhecê-lo melhor, para que o novo superintendente de um dos estados mais importantes da federação, que é o Rio de Janeiro, fosse então apresentado ao presidente da República. Vamos para outra pergunta. O ex-ministro Gustavo Bebiano, que já faleceu, contribuiu de alguma forma com a investigação sigilosa em curso, trazendo informações sobre aquela operação Furna da Onça, que teria como alvo o Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Tipo, ele levou alguma informação sigilosa para o presidente? Aí eles querem saber se isso aconteceu. O presidente responde que tudo que ele soube sobre essa operação Furna da Onça foi pela imprensa, que nunca recebeu nenhum tipo de informação sigilosa, seja do Bibiano ou seja do Paulo Marinho. Paulo Marinho, que é pai daquele André Marinho, que hoje também está na imprensa e saiu da Jovem Pan, graças a Deus, né? Porque é um traste que não respeita nada nem ninguém. E o Paulo Marinho, junto com o Bebiano lá atrás, tinham tentado comprometer o presidente em relação a essa investigação da Furna da Onça que envolvia o Fabrício Queiroz. Enfim, ele deixa claro que não tinha nenhum tipo de informações privilegiadas. Vamos para mais uma pergunta aqui. Sobre a troca do superintendente, dessa vez lá do estado de Pernambuco. Se ele sugeriu algum nome, qual o motivo, por que queria trocar. Ele responde: confirma que sugeriu ao ex-ministro Sérgio Moro a mudança do superintendente da Polícia Federal de Pernambuco e que essa mudança deveria acontecer pela baixa produtividade local daquela superintendência. Que esse mesmo que era o superintendente lá já tinha inclusive assumido um cargo de secretário estadual de Pernambuco, o que não daria isenção necessária aos trabalhos locais. Ou seja, o cara já tinha assumido até um cargo político, um cargo de nomeação de comissão pelo governador lá do estado. Então, naturalmente, se tivesse alguma investigação que envolvesse o próprio governador daquele estado, tendo o superintendente que já foi, inclusive, comissionado por ele,
as investigações poderiam estar prejudicadas e por isso o presidente pediu a troca daquele superintendente. Tem uma pergunta que fala: o que você entende por interferência política na PF? Entendo como interferência política pedidos políticos e não técnicos de gestores de órgão público com a intenção de haver influência política sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão da Polícia Federal. E ressalta que jamais teve qualquer intenção de interferir na Polícia Federal e que quando o Sérgio Moro fez as alterações foi por buscar capacitação técnica e quebrar essa possibilidade de interferência política naquele estado. Tem uma pergunta também aqui que fala sobre a investigação lá que levou àquela situação do filho do Bolsonaro mais novo, o Renan, foi acusado de ter namorado uma das filhas do agente de polícia militar que supostamente matou a Marielle. E ele deixa claro aqui que aquela investigação que inclusive acusaram que o condomínio que ele morava também tinha pessoa que assassinou a Marielle morando e que tinha ligação com ele, que naquele momento ele pediu para que o ex-ministro Sérgio Moro também tomasse, alguma atitude mais célere, mais rápida sobre aquela investigação, para deixar tudo claro, não restar dúvida que ele não tinha nada a ver com a morte da Marielle, e que mais uma vez naquele momento o ex-ministro Sérgio Moro não foi célere, não agiu com rapidez e as coisas demoraram um pouco para ser reveladas e que a verdade é que ele nunca teve nada a ver com a morte da Marielle. Então, foram 6 páginas, fiz aqui para vocês um resumo e o que fica claro aqui: o presidente Bolsonaro deixa nítido que o ex-ministro Sérgio Moro estava muito preocupado em ser nomeado no STF, ao ponto de ficar tentando barganhar que só trocaria superintendentes ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal se tivesse a garantia de nomeação no STF. Isso é um ponto que não resta dúvida aqui. O outro, que é as acusações do juiz Sérgio Moro sobre o presidente, ao meu modo de ver pelas respostas que estão aqui, deixa claro que nunca houve uma tentativa de interferência política do presidente na Polícia Federal e que o Sérgio Moro saiu daquele modo porque realmente é uma pessoa, infelizmente, nós que tanto defendemos o juiz Sérgio Moro por muito tempo, é uma pessoa que, preocupada com a sua biografia, estava também muito preocupado com a sua nomeação na Suprema Corte e, já que isso não estava se confirmando, preferiu sair chutando e atirando da forma como saiu. O ex-ministro Sérgio Moro, que agora se coloca como pré-candidato à presidência da República e que, convenhamos aí, precisa convencer uma parcela muito grande da população de que seria realmente alguém digno de voltar a ter confiança em nosso país. É uma pena, porque era uma pessoa extremamente capacitada tecnicamente, mas que, ao meu modo de ver, movida por interesses particulares, não conseguindo êxito, acabou mostrando a sua verdadeira face. Tá? Encerro aqui esse vídeo, espero ter trazido para vocês um pouco mais de informação sobre como foi o depoimento do presidente Bolsonaro à Polícia Federal, um depoimento que era muito aguardado, que está ali no inquérito do ministro Alexandre de Moraes, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Penso eu que todas as respostas que ele deu aqui foi clara, transparente, não enrolou sobre nenhuma pergunta e que de uma vez por todas esse inquérito seja encerrado, arquivado e que o presidente possa dar continuidade ao seu mandato e no próximo ano estar apto e pronto para a sua reeleição. Tá? Fiquem com Deus, vamos se falando. Em breve temos mais informações sobre o nosso Congresso Conservador aqui em Floripa, dia 13, 14 e 15. Não percam, está imperdível. Até mais, força e honra.